Vamos lá, gente, vamos ao texto. João, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Ó, vamos lá. Versículo 5 em diante. Versículo 5 em diante diz assim o texto sagrado. Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. E disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Responderam os discípulos. Gente, a gente quando é sonso é terrível, né? Responderam-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Só que Jesus estava falando da sua morte. Mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E eu me alegro por esta causa, de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 18. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei. Naquele grande dia, no último dia da ressurreição. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, e em particular lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa, que a consolavam, perceberam como rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se, e perguntou ele: onde o puseste? E responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Eles não pensaram fazer que este ressuscitasse. Presta atenção. Não podia esse que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é hoje o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu. Não, você deve estar vendo isso todo dia.
Não, eu não teria coragem de ouvir alguém ler isso e não dar glória. Eu não teria. Eu não vou repetir não, você perdeu a chance. Tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço, disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. E você diz? Amém por essa palavra, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus vai tomar uma decisão e esse milagre aqui, ele é um milagre muito maravilhoso. Camila, os outros milagres não são maravilhosos? Eles são, mas esse daqui é muito maravilhoso. Por que ele é muito maravilhoso? Porque Jesus vai tomar a decisão de ressuscitar Lázaro, independente do contexto da casa de Marta, Maria e Lázaro naquele momento. Naquele momento você vê que Jesus não está contando diretivamente com a fé de Marta, nem de Maria, menos ainda de Lázaro, que já estava morto. E nós associamos muito a realização de milagres maravilhosos à operação de uma fé imediata e direta. Tanto é que o próprio Jesus, incentivando a Marta, depois que ele chega na aldeia de Betânia, você vê como é que ele incentiva ela, dizendo assim, ó, se credes. Agora, eu quero que você use de inteligência, não vem no emocional nem no espiritual, não, vem no racional mesmo. Se Jesus já havia tomado uma decisão de que ele ressuscitaria Lázaro, responda com inteligência. Se a decisão é dele, ele é diferente. É diferente, por exemplo, daquele leproso que encontrou Jesus e disse assim, se tu quiseres, tu podes me limpar. Ali a manifestação de fé vem para cá como ação e a operação do milagre responde como reação à fé que foi provocada. Se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus diz o quê? Eu quero, seja limpo. E o homem é limpo na hora. Existem milagres cuja operação agirá através da provocação da fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus fazia isso quase que cotidianamente no exercício do seu ministério. Você vai perceber, por exemplo, que acerca do paralítico do tanque de Betsaida, ele chega lá e ele, de Betesda, em outras palavras, ele chega lá e ele diz assim, olha, queres ficação? Está provocando. Significa que ele tomou essa decisão de maneira autônoma. Não, vou fazer se eu perceber que você aceitou a provocação da fé. Então, ó, queres ficação? Eu quero, mas toda vez que... Não, justificou, perdeu o foco da provocação. Aí Jesus repete, reitera, queres ficação? Aí ele sai da justificativa e diz, eu quero. E aí Jesus opera um milagre e aquele homem caminha. Então, esse é um tipo de milagre e é o tipo mais comum para a realização de milagres. O milagre do qual tem uma fé provocada. Agora, qual é o milagre que eu estou ministrando nessa noite que Deus nos deu direção para esse dia? Aquele que opera desde o princípio. Que milagre é esse? Por que eu chamo esse milagre de maravilhoso e de superior aos outros em relação à expansão de milagre? Porque esse não faz uso da fé como provocação para o milagre ser operado. Faz uso da fé apenas para o milagre ser recebido. Camila, tem diferença? Tem diferença. Redobra a tua atenção. Você vai ver, por exemplo, no princípio, Gênesis capítulo de número 1, quando o Senhor Deus está determinado a criar tudo o que existe e tudo o que há. Lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver como Deus opera. E a principal motivação motora de Deus para a realização, mostra que você está comigo, esforce essa mente. A principal realização motora de Deus para a operação de coisas, de milagres, não é necessidade. É soberania, é princípio. Em Gênesis a gente vê isso. Como que a gente vê isso? No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Veja, o Espírito de Deus está presente e está se movendo. E Ele não está presente nem está se movendo por necessidade. Porque antes do mundo ser o mundo que você conhece, Ele já era o lugar do qual Deus manifestava a sua presença. Porque Deus já era desde sempre, ok? Então o texto diz, a terra está em trevas, sem forma e vazia. Vai, André, é som de início, criação de mundo. É isso mesmo, não tinha nada. Muito bom. Isso. O Espírito de Deus se movia. O texto é claro. O Espírito era de quem? Bora, sem preguiça. O Espírito era de quem? De Deus. E Ele não está parado e está em movimento. Mas o que Ele está fazendo? Nada. Deus está presente e está se movendo, mas não está fazendo nada. Tami, Deus abençoe sua vida, viu? Não está fazendo nada. Por quê? Porque a presença de Deus não determina a sua atuação. O que move? O que move? Aí você vai ver. Versículo 2. E disse Deus. Isso. E disse Deus. O problema é que a gente acredita que todo milagre precisa ser provocado por uma necessidade. Toda realização precisa ter como motivação uma necessidade. Só que isso é um caminho, mas não é o único caminho. Há um caminho que não precisa ser movido sempre pelo sofrimento. Há um caminho que não precisa ser movido sempre pela perda. Há um caminho, eu já estaria adorando, porque o que Deus está dizendo aqui é que sim, Ele usa o sofrimento, mas esse não é o único caminho. Por quê? Porque você não pode passar a vida inteira se relacionando com Deus apenas mediante a necessidade. Você não pode aprender a dizimar somente para repreender o devorador. Você não pode aprender a ofertar apenas para querer receber generosidade. Uma fé que já foi provocada para ser mantida não precisa ser diariamente provocada se a compreensão do princípio pelo qual a fé se move estiver garantida. A gente vê isso em Gênesis 1. O texto diz, estava lá presente o mundo sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus se movia. Eu quero que você guarde isso na sua mente. Deus está presente, não está parado, mas não está fazendo nada. Não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem firmamento, não tem humanidade, não tem separação, não tem dia, não tem noite. Como é que Deus está em um lugar e não faz nada? E o que vai fazer Deus fazer alguma coisa? O texto diz, a sua palavra, e disse Deus. Então tem um caminho, o caminho da palavra, o caminho da presciência, o caminho da onipotência. Camille, quem é que vai acessar a realização de Deus por esse caminho? João capítulo de número 1. No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. Vamos lá, vou te perguntar. Verbo é o quê? Bora, redobra a atenção. Verbo é o quê? Verbo é o quê? Aí João vai falar agora de Jesus, em quem tudo opera. E Jesus não opera só agora que você o conhece. Antes da cruz ele já estava no haja luz. Por isso João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que João está dizendo para nós? Que Jesus é a palavra e a palavra é Deus. Então se a palavra é Deus, eu não preciso apenas ser provocada por Ele, eu também posso provocá-lo ao mencionar a sua palavra diante dele. Quando eu uso esse caminho, sofrimento não é mais a mola propulsora para eu ver milagre. Quando eu uso esse caminho, escassez não é mais motivação para eu viver milagre. Quando eu uso esse caminho, eu não preciso que a minha família seja destruída para começar a clamar restauração. Sabe por que você está no platô da tua vida espiritual e o teto não rompe? Porque você aprendeu a usar motivação terrena. Se Deus não te provoca, você não ora. Se Deus não te provoca, você não jejua. Se Deus não te provoca, você não consagra. Se Deus não te provoca, você não intercede. Se Deus não te provoca, você não levanta. Depois você não entende por que não rompe, mas a partir do Big Glow você vai romper. Porque o que Deus está dizendo é: eu vou te dar a chave para que quando eu não
não provocar a você, você provoque a mim. Me provoca pela minha palavra. Lança a tua palavra, a minha palavra diante de mim. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura. Coloque a esquerda na mesma. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos no ombro da vizinha. Ah, Camila, mas eu não conheço ela. Não precisa conhecer. Deixa ela perceber que ela não veio para um evento gospel. Ela entrou numa casa de oração e Deus botou ela na roda dos profetas. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dela. Vai chacoalhar. Camila, mas eu vou incomodar. Vai provocar. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos no ombro dela e vai dizer para ela, em 25, quem provoca é você. É 1, é 2, 2,5. Bota a mão no ombro dela. Sacode, sacode. Diga para ela, em 2025. Você não falou, você miou. Provoque. Diga, em 2025. Quem provoca é você. Você vai provocar a realização. Você vai provocar. Deus vai quebrar o teto do platô. Esse teto não será quebrado de cima para baixo. Deus está dizendo, quando eu libero a palavra lá, você recebe aqui. Mas quando você libera a palavra aqui, você quebra toda a resistência que estava lá. Daniel fez isso e você pode fazer também. José fez isso e você pode fazer também. Ei, eu gosto dessa perspectiva. Por quê? Porque essa perspectiva, para mim, é a única perspectiva que funciona num campo de maturidade espiritual. Ruth falou e eu vou endossar. Essa mensagem não é para criança. Essa é a perspectiva que eu acredito. Por quê? Porque é a perspectiva que trabalha a fé como mola secundária e não prioritária. Para mim, a única perspectiva que funciona porque o ensino da palavra está nessa ordem. E qual é a ordem? A fé vem pelo e o ouvir dá. Responda com inteligência. Quem vem primeiro, a fé ou a palavra? Rapaz, tem gente que ficou... Ai, André, me ajuda aí. Eu vou perguntar. Olha, eu vou falar devagar o texto. Deixa eu beber uma água. Olha, eu estou tremendo. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir... Então, a fonte da fé se origina na... Então, vou perguntar para você. Quem vem primeiro? Agora também já está abusada. A fé ou a palavra? Aí, vamos lá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Engraçado porque o texto não diz que Ele é socorrista dos que o buscam. Não, Ele é galardoador. A prioridade de Deus não é socorro, é bênção. Ah, não. O problema é que a gente só tem motivação na necessidade. Você está entendendo aí? Então está de boca fechada por quê? Aí, veja, o que vem primeiro no princípio? A palavra e não a fé. Vamos falar aqui rasgado, que é para todo mundo entender. Quando Deus disse, haja luz, quem foi que disse? Amém. Está ligado? Eu creio, eu concordo. Eu estou falando de palavra, eu não estou falando de fé. Quando Deus disse, haja porção seca, quem foi que disse? Está ligado, eu concordo. Amém. Houve manifestação de fé para que houvesse manifestação de mundo em Gênesis 1? Houve, gente? Não, quem tem que ter manifestação de fé sou eu e você quando a gente lê Gênesis 1. Ok?
Você tem que ter fé para crer no que está escrito aqui. Agora, Deus teve que ter fé para operar o que está escrito lá? Alguém precisou concordar para ele fazer o que havia determinado fazer? E disse Deus, haja luz. Quem foi que disse amém? Quem foi que disse eu concordo, eu sou um contigo? Ninguém. Então eu vou perguntar de novo. Houve manifestação de fé para que houvesse criação de mundo? O que houve foi manifestação de... Porque o princípio pelo qual Deus quer que nós nos movamos é o mesmo pelo qual Ele opera. Não. Não tem Deus mais coerente que o nosso Deus. Ele não precisava disso, Ele é soberano. Ele podia respirar e criar o mundo. Ele podia fazer atim e criar as árvores. Ele poderia fazer na cadência de um pensamento, de um raciocínio. Ele poderia fazer... Não, Ele fez conforme a sua palavra, porque Ele só opera de acordo com a sua... Quer ver a mão de Deus se mover independente de sentimento? Coloque diante dele a sua. Veja, ele estava presente, estava se movendo, mas mesmo sendo Deus, ele não fazia nada, porque o princípio pelo qual ele quer que nós nos movamos é o mesmo princípio pelo qual ele opera quando decide trabalhar. Podia ter feito, mas não fez, porque não há Deus como o nosso, qual que não só ensina, mas é o exemplo de como quer que nós façamos. Então o texto diz, disse Deus, ele estava lá, mas nada acontecia, mas agora ele está falando, agora ele está liberando a sua palavra, e o que o texto vai dizer? Que tudo que ele vai falando começa a acontecer. Vamos lá, completa aí para mim. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu, gente? E o que aconteceu, gente? Porque a palavra dele não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Eu vou repetir, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Então vamos lá, quem tem que operar primeiro? A palavra. Eu vou te perguntar, finge que eu não te dei a cola. Quem opera primeiro? Quem manifesta primeiro? O que você precisa falar primeiro? Então vai completando. Quer resposta de oração? Ore a. Quer resposta na adoração? Cante a. Quer ter uma vida de milagre? Viva na palavra, cante a palavra, pregue a palavra, adore a palavra, e então o céu vai entender a provocação. Provoque-me, porque o céu está aqui nesta noite dizendo: eu não concentrei um evento, eu vim concentrar provocação. Cadê as mulheres que provocam o céu? Deus! Eu não vim aqui orar o que eu preciso. Quem veio orar o que precisa já recebeu na metade do culto. Escute o que eu estou lhe falando em amor. A Camila, eu vim aqui porque eu preciso, já pode ir. Não precisa de tanto para receber o que precisa. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu outro Deus além de ti que trabalha. Fala assim comigo, expediente. Não, você não falou. Chia, expediente. O expediente de Deus é para quem trabalha. Ou perdão, é para quem espera nele. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, com o olho não se percebeu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que precisam. Esperam, para os que criam expectativa. Então Deus trabalha para quem tem fé. Agora, só quem tem fé, quem conhece a sua? O que o salmista vai dizer? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Aí você diz, conhecer o nome de Deus basta? Basta se você conhecer a palavra. Porque Deus e a sua palavra são a mesma pessoa. Se você diz que conhece a Deus, mas só tem o Salmo 23 na cabeça, você conhece o Salmo 23, mas não conhece Deus. Palavra, eu não estou falando de ajuda. Ajudar, Deus ajuda, meu irmão.
Deus não tem esse negócio. Ajudar, Ele ajuda até quem você acha que não presta. Estou falando de expediente, de estar dormindo e Deus fazendo plantão. Ah, não, você não entendeu. O salmista, ele diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. O que Deus está dizendo? Pode dormir que eu cubro o teu turno. Eu cubro o teu turno, eu cubro a tua madrugada. Eu alcanço a tua família. Eu vou lá no Brasil, eu visito o Nordeste. Eu alcanço Singapura. Tu não tem condições de ir lá agora, então eu vou por ti. Só espera em mim que eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Eu trabalho e não me canso. Mas o meu expediente não é para quem precisa, é para quem espera em mim. Então essa espera não fala sobre necessidade. Essa espera fala sobre expectativa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vêem, certeza das coisas que se esperam. É disso que ele está falando. E o que opera isso? A palavra. Então, primeiro vem a palavra e depois vem o exercício da fé. Talvez você está me ouvindo aqui agora e está acostumado tanto a só ser provocado que não consegue compreender como poderia provocar, positivamente falando, o Senhor. De tão acostumado que você está a receber só de cima para baixo, sem dar nada de baixo para cima. E aí você pensa, como que eu vou fazer isso com o Senhor? Como eu vou viver esse nível? Camila, como é que eu arrebento esse platô? Essa resistência? Esse ciclo que eu não rompo, essa vida limitada, essa unção represada. Como é que eu faço? Levando a compreensão de que sem o entendimento da palavra, você jamais terá uma fé potente e eficaz. Então, falando bem rasgado, que é para todo mundo entender, primeira coisa, pare de terceirizar aprendizado na palavra assistindo mensagem no YouTube. Mesmo que seja eu que esteja pregando. Pare com isso. Qualquer hora eu vou falar uma heresia e tu vai repetir. Está repreendido, Jesus, não deixa não. Mas é a minha maneira de dizer para você, pare de terceirizar. Você está vivendo de cântaro quando Deus te chamou para ser fonte. Não é isso, João 4? Deus não chamou a gente para andar com cumbuca em internet, não. Bebendo um pouquinho do poço daqui, um pouquinho do poço dali. Ah, mas é fulano, irmão, o poço pode ser até de Jacó. Uai, não é? Vem beber da fonte, aquele que beber da água que eu lhe der. Aquele que beber da água que eu lhe der. Aquele que beber da água que eu lhe der. Vai ouvir quem você ama pregar e não vai pregar nem a metade de quem você está ouvindo, porque quem levanta pregador não é o cântaro, é a fonte. Vai beber da água que eu lhe der. Então tem que ter palavra, tem que ter. Bora, tem que ter. Porque a palavra de Deus e a pessoa de Deus é uma coisa só. Deus é a sua palavra e a sua palavra é Deus. Sua palavra diz quem Deus é e Deus diz quem é por intermédio da sua. Aí a fé se torna uma consequência. Logo, a fé não pode ser a minha prioridade. A palavra deve ser a minha prioridade. E Deus vai reagir a essa provocação de que maneira? Quando ela é feita nessa ordem que nós estamos aplicando pelo texto bíblico aqui. Como é que Deus vai reagir? Impossível Deus não reagir. Porque você vai estar colocando Deus diante de Deus. E Deus reage a Deus. Não cai nessa conversa fiada. Porque ele amava Marta, Maria e Lázaro. Mas não foi lá por causa de Marta, Maria e Lázaro. Ele foi lá porque ele já havia tomado uma decisão. E a oração que ele está fazendo no meio do povo é só para edificar a fé do povo. Porque essa oração ele já tinha feito muito antes do povo ver. E ele já estava decidido a ressuscitar Lázaro. Independente da fé de Maria, independente da fé de Marta, independente da condição de Lázaro. Por quê? Porque Deus reage a Deus. E como eu faço Deus reagir, Camila? Coloque diante dele a sua. Mas por que você não coloca? Porque só queremos agir mediante sentimento. E vamos falar rasgado aqui, que é para a gente não errar mais. Fé não é sentimento.
Deus não reage ao que eu sinto, Deus reage ao que eu sei. E que pela sua palavra coloco diante dele. Vamos só fazer um release aqui bem rapidão. O que tinha Moisés que não tem em mim? Um monte de coisa. Mas eu digo, para ser respondido, o que tinha nele? Ele colocava Deus diante de si mesmo e não diante dele. Como é que um homem, abre aspas, porque eu estou falando aqui bem grande, tá? Como é que um homem convence um Deus a Deus não fazer uma coisa que ele disse que quer fazer? É só você olhar a narrativa do texto. O Senhor disse o quê? Tira teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira eu os consumirei de uma só vez. Só que Moisés lembrava Êxodo 3. Lembrava do quê? Da palavra. Vamos lá? Lembrava do quê? E aí Moisés lembrava, quando ele apareceu para mim naquela sarça, ele não disse, vai libertar o teu povo. Ele disse, vai libertar o meu povo. Então Moisés lembrava que a palavra que Deus havia dito para ele, era que o povo é dele. Aí agora o que Moisés faz diante daquela prévia da manifestação da ira de Deus? Ele já vai dizendo para Deus, meu povo não, teu povo. Quem lembra da palavra não precisa expor sentimento diante de Deus. É só colocar diante dele a palavra que ele falou. Coloca diante dele. Ei, Deus não tem obrigação de reagir às suas mágoas. Deus não tem obrigação de reagir aos seus sentimentos. Deus não tem obrigação de reagir aos seus ressentimentos. Eu estou assim porque ela fez isso. Eu estou assim porque ele fez aquilo. Eu sou assim porque meu marido fez tal coisa. E eu sou assado porque minha sogra me tratou dessa maneira, e eu fiquei assim porque meu padrasto era desse jeito. Você pode até orar assim, em algum momento Deus pode se compadecer de você. Agora, quer provocar, coloque diante dele não só o que você pensa, menos ainda o que você sente. Quer resolver uma questão, coloque diante dele aquilo que ele disse. Faça como homens, como Moisés, porque tu disseste. Quando Abraão chegou diante de Deus, ele não disse eu quero um filho, ele disse porque tu disseste que Sara daria luz a um filho. Diga para Deus o que ele disse, e ele jamais revogará de você aquilo que ele falou. Agora a pergunta que não quer calar é: você sabe o que Deus disse? Porque isso aí é que resolve o negócio todo. Você sabe o que Deus disse? Vamos aqui falar aqui, cá para nós. Maria e Marta sabiam que Jesus já havia decidido ressuscitar Lázaro antes de chegar em Betânia? Elas sabiam? Sabia nada, quem sabe é a gente. Elas não sabiam. Eu quero que você olhe com carinho para alguém, seja profeta de Deus nessa noite e diga assim: olha, tem um monte de coisa sobre você que um monte de gente já sabe, menos você. Os discípulos sabiam, mas quem tinha que saber não sabia. Os outros sabiam, mas a quem era interessante saber, nem imaginava. Por quê? O contexto da morte, da dor, absorve completamente qualquer expectativa de provocação. Rapaz, eles estão tão desacreditados, que quando Jesus chega lá, ao verem que ele chora, vendo Maria e os judeus chorarem, chegam a dizer assim: não poderia esse, que abriu os olhos do cego, impedir que este não morresse? Gente, se ele poderia impedir que não morresse, também não poderia fazer com que ele ressuscitasse. Só que eles nem pensam nisso, porque a dor absorve a perspectiva, a expectativa e a capacidade provocativa. É a dor, olha para cá. Não é que você não é crente, é que a dor consumiu parte do conhecimento que você tinha sobre o que Deus iria fazer. O texto diz que Jesus falou 3 vezes. Quantas vezes? Bora, quantas vezes? 3 vezes ele disse que ele morreria, mas ele ressuscitaria. 2 vezes em linguagem figurada e 1 vez de maneira literal. Ele disse: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai morrer, mas ao 3º dia ele ressuscitará. E o texto diz assim, ó: e disse Jesus aos seus discípulos. Então a promessa era para quem? Para os discípulos, para que eles criassem a expectativa de que o Filho do Homem ia morrer, mas ao 3º dia ele ia. Mas no dia que ele morreu, foi sepultado. E eles não lembravam. Aí o texto vai dizer assim, ó, que os sumos sacerdotes, lembrando do que dizia ele quando vivia.
Você não pode, você está brincando comigo? Então quer dizer que o canhoto, o catiço, o capiroto lembra e você está aí com cara de brisa. O menino está lá no tráfico. Ô Camila, você está na América, eu sei aonde eu estou. E tem mães aqui lutando contra vício, contra drogas dentro de casa. O menino está lá dentro e o diabo está dizendo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo, mata logo. E a outra está aqui pensando, não vai, não tem, não, ei. Por quê? Porque ele lembra, mata logo, porque se ele sair daí vira pastor. Mata logo, porque se ela sair daí vira missionária. Porque quando ainda tinha 9 anos de idade, eu me lembro que num culto do ciclo de oração, eu não estava orando, mas estava na igreja para ver quem ora. E o diabo, seu diabo falando, dizendo, e eu me lembro que ela carrega uma promessa de que iria ser profetisa, de que ia ser esposa de pastor, de que ia ser um evangelista, de que ia ser uma... E a mãe está lá desligada. O cão lembra e a gente não lembra. Os inimigos de Jesus, aqueles que o crucificaram, lembravam-se e disseram assim para Pilatos, amarra uma corda, sela, encera e coloca guardas à porta do sepulcro. Porque esse aí, quando vivia, dizia que ressuscitaria. E se o corpo sumir, será maior a causa da morte dele do que o momento de tudo que ele fez em vida. Agora os discípulos não lembravam. Veja. Quem recebeu a palavra não lembrava. Porque a dor da crucificação consumiu parte do conhecimento que eles tinham acerca do que Jesus havia dito. Olhe para cá. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, pega essa questão emocional que você está vivendo agora, setoriza ela por 5 segundos e isola tão somente o som da minha voz. E lembra o que foi que eu te disse quando você ainda não estava vivendo essa depressão. Lembra qual foi a promessa que eu te disse quando teu marido ainda não tinha te traído. Ei, isola esse estágio de quimioterapia só por 5 segundos e lembra-se o que eu te falei antes do tumor aparecer. Será que o que eu já havia determinado para você não sabia o que ia acontecer no período intermediário a esse dia chamado hoje? Mas o que a gente faz? A gente lembra da promessa no passado, acredita que Deus vai fazer algo no futuro, mas fica interrompido pelo presente, não porque não tem palavra, mas porque a fé foi consumida pelo esquecimento de uma palavra que não é mais manifestado, porque a dor desse momento consumiu suas ideias. Comeu! Aqui, ó, tá tudo aqui, mas você não lembra. Porque agora você só lembra do tratamento. Agora você só lembra de 20 gotas de Rivotril. Agora você só se lembra do que está acontecendo no meio. Só que eu quero dizer isso para você. Jesus disse, antes de chegar em Betânia, disse aos seus discípulos, ele verbalizou, ele decidiu, meu irmão, palavra de Deus não volta vazia. Lázaro, nosso amigo, dorme. Vamos direto para a parte que ele tem que falar literalmente. Lázaro, nosso amigo, está... Bora, está, mas eu vou. Eu vou. Ele não vai, sou eu que vou. Marta não vai, sou eu que vou. Maria não vai, sou eu que vou. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Pensamos que o cumprimento de promessas ou a manifestação do amor que Deus diz ter por nós é interrompido quando a gente perde, é interrompido quando a gente enterra alguém, é interrompido quando o ministério não floresce. Abraão também pensou isso, Sara também pensou
pensou isso e disse: deita com Agar, minha serva. E depois que ele deitou, Gênesis 16, o Senhor vai aparecer para ele e vai dizer: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque ele vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é que ele está dizendo? Eu vou fazer, eu sou. Você não se cura, eu te curo. Você não se ressuscita, eu te ressuscito. Você não restaura, eu restauro. Você não levanta, eu levanto. Você não unge, eu unjo. Você não abre, eu abro. Você não fecha, eu fecho. Você não abate, eu abato. Você não levanta, eu levanto. Sou eu. Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Eu vou. Irmão, por favor, inteligência. Se Jesus está dizendo eu vou, importa se alguém disser não vai, não. Se Jesus está dizendo eu vou, importa se o laudo médico diz que você só tem mais um ano de vida? Se Jesus disser eu vou, importa quantos anos está na prostituição? Se Jesus disser eu vou fazer, importa se a porta está fechada? Se é Jesus que diz eu vou fechar, importa quanto tempo tal legalidade está aberta? A decisão já foi tomada. A decisão já foi? Agora, volta lá no início do que eu estava introduzindo na nossa ideia. O Espírito Santo estava introduzindo na nossa ideia. A capacidade de provocar daqui para lá, não baseado em sofrimento, morte, luto, tristeza ou dor. Ela está em quê? Na capacidade que você tem de armazenar o conhecimento que Deus te deu sobre ele acerca de você. Vamos explicar na prática como é que é isso? Tudo que você for capaz de verbalizar acerca do que Deus disse diante de você é colocar Deus diante de Deus. Qualquer outra coisa pode levar um tempo para Deus reagir, menos uma coisa. Quando você coloca Deus diante de Deus, Ele reage prontamente diante dele. Por isso a oração desses homens não era eu sinto, eu quero, não, era tu disseste. Eu me lembro dessa ocasião que pincelamos agora, de Moisés falando assim com o Senhor. E como que vai ficar os egípcios que ouviram o Senhor dizer? Gente, pelo amor de Deus, é ter muito conhecimento do que Ele falou. Então veja, nós não estamos colocando diante dele o que nós queiramos que ele faça, estamos colocando diante dele aquilo que ele disse que ia fazer. Mas qual é o problema hoje de algumas pessoas? A ideia de que ao lembrarem de uma promessa pensarem, mas será que foi Deus que falou ou o vaso estava na carne? E por que isso? Porque você só se apoia no que foi dito pela boca do homem porque não lê a Bíblia. Então quando eu peço para você acessar a lembrança de uma promessa, você tenta acessar uma voz profética. Você tenta acessar uma ministração, um evento, um culto, um manto. Mas se tivesse conhecimento do que Deus diz na primeira pessoa, não precisaria acessar lembranças ou memórias que ainda estão sendo testadas. Você poderia acessar diretamente algo que já foi comprovado. A palavra de Deus. Porque pela terceira vez nessa noite eu digo, Deus e a sua palavra são a mesma pessoa, são uma coisa só. Então Jesus tomou uma decisão. Eu vou contar de 1 a 3, tu vai gritar. Camila, mas eu acho que eu não tenho mais força não. Tem sim. Eu estou gritando desde 11h30 da manhã, você também pode. Quando eu disser 3, você vai gritar para essa irmã que está do seu lado. Camila, mas eu não sou de gritar, veio no culto errado então. Mas Camila, você disse que a gente não está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É por isso que eu estou dizendo, você não está no lugar errado, você veio aprender a gritar. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai gritar. E vai dizer assim para ela, ó. Está decidido. Qual é a palavra que você vai gritar? Não precisa gritar agora não, armazena fôlego. Está decidido. Agora, o que está decidido?
coisas sobre você que você não sabe, mas já foi decidido. O que estava decidido acerca da casa de Marta, Maria e Lázaro? A ressurreição do morto. Estava decidido, sim ou não? Mas Marta, Maria e Lázaro sabia? Agora vamos falar rasgado. E precisava saber para Jesus ressuscitar? Já estava. Só que o que a gente vai descobrir? Que está decidido, mas Jesus não faz enquanto não convence essas bênçãos. Aí eu vou te perguntar: precisa? Precisa? Não precisa. Mas esse é o jeito dele de dizer, não preciso, mas sem você também não faço. E sabe qual é a nossa raiva? Quando alguém diz assim, ó, é Deus que vai fazer. E Deus sabe o que você não pode. Mas continue crendo. Só que o fato dele saber que a gente não pode, não impede a gente de ir. Porque a vontade que dava era de dizer, se tu não precisa de mim para fazer, então faça. Mas parece que ele chega na nossa Betânia e diz, eu vim fazer, mas sem você não vou. Ai, que doideira. Ele chega em Betânia decidido, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então o que Deus está dizendo para nós? Se eu tenho o poder para tomar uma decisão que envolve você, sem ter que participar você na hora que eu estou decidindo, não tenho eu poder para depois de decidir te convencer. Então eu quero dizer para você que hoje, no dia 8 de março de 2025, dentre tantos caminhos, dentre tantas palavras de força, de edificação, de confronto e de renovo, essa corrobora o fim da noite para dizer para você, eu te trouxe aqui para te convencer. E o Senhor está dizendo, você está dizendo, me convencer de quê, Senhor? E Ele, eu vou te convencer que eu já fui convencido. Eu vou te convencer que eu só preciso ser provocado. Não há nada, nenhuma expectativa que você crie, nenhum desejo que você tenha, a realização de nenhum outro milagre, daqueles mais altos que você almeja. O Senhor está dizendo, quando esse vento sopra na tua mente, ele já é uma convicção minha, e para você acessar, você só precisa do conhecimento daquilo que eu já disse. E como é que o Senhor vai fazer isso, Deus? Ele está dizendo, eu vou te convencer que eu não chego só para chorar com você, eu chego para fazer o que eu já decidi. E aquilo que está acontecendo no meio do processo não vai impedir a realização do resultado do fim que eu já determinei. Quando eu disser 3, eu não sei se você está tratando câncer, eu não sei se você está divorciada, eu não sei se você está cuidando de depressão, eu não sei qual período você está da terapia. Quando eu disser 3, você vai gritar para ela, está decidido, é 1, é 2, é 3, grite, grite, está decidido, tua casa, tua família, as promessas de Deus, está decidido. Eu não sei o que você está vivendo agora, mas o meio não pode impedir o fim. Você pode ter trancado a matrícula da faculdade agora, esse ano, e talvez você pense, o primeiro trimestre já foi comprometido, e o Senhor está dizendo, nada do que você está para ver no meio vai atrapalhar porque eu decidi. Está decidido, você está debaixo de uma palavra. Vamos lá? Você está debaixo de uma? Traz sobre a tua cabeça, você está debaixo de uma? Você e eu, nós estamos debaixo de uma palavra. Palavra não tem a ver com sentimento. Palavra tem a ver com conhecimento. O Senhor disse assim, Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor Deus Jeová, tu sabes. O que ele está dizendo? Dos ossos eu não sei nada, mas do Senhor vai ser o que tu quiser que seja. Então o filho do homem profetiza.
e diga-lhe assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Preste atenção. Diga-lhe assim, filho do homem: vento dos 4 cantos, sopra sobre este vale. Diga-lhe assim, filho do homem: porei em vós nervos, tendões, músculo, pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Deixa eu ver se você está ligado. Ezequiel 37. Quem está dizendo isso? Deus. Quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Só que Ezequiel conta que a visão foi assim, ó. Tomou pela mão, me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me deixou lá, revista Almeida corrigida, não atualizada. Me deixou lá. Então, ele diz, olha, poderão viver? Vamos falar aqui rasgado? Ezequiel está dizendo, não sei, porque sobre esse vale eu não sei, mas sobre o Senhor eu sei que o que tu quiser que seja, será. Foi uma boa resposta. Então Deus disse, profetiza. E Ezequiel não começou a profetizar não, filha. Deus dizia o que ele tinha que falar. Porque profecia não é revelação, é a capacidade que você tem de repetir o que Deus disse com fidelidade. Profecia não é língua estranha. Aí Deus está dizendo, então vamos lá, quem está falando isso que eu acabei de repetir aqui? Deus. Agora, quando Deus fala, o vale começa a se mexer, o vento começa a soprar, e cada osso começa a juntar-se ao seu osso, gente? Não. É Deus que está falando, Marcos, mas não acontece. Aí vamos aqui, raciocina. Teria a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca do próprio Deus? Se você tiver na dúvida agora, eu vou aí. Eu vou aí. Você precisa de um puxão de cabelo como Neemias fez. Vamos lá. Teria a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca de Deus? Não, claro que não. Só que por que quando Deus fala não acontece nada? Mas quando Ezequiel fala, e ouviu-se um barulho. E cada osso começou a se juntar ao seu osso. Isso não é com Deus falando, pastor. Isso é com Ezequiel profetizando. Deus fala para ele o que ele tem que dizer, não acontece nada. Mas quando ele fala para o vale o que Deus mandou dizer, é barulho, é osso, é exército, é vento soprando, é poderoso, é numeroso. Então tem que ficar aqui a pergunta. Como é que Deus fala e não acontece? E ele fala e acontece. Não acontece quando Deus fala, porque Deus não está falando com o vale. Ele me disse. Então vamos lá. Deus está falando com quem? Então se Deus está falando com Ezequiel, quem é que vai ouvir? Quem é que vai discernir? Porque Deus não está falando com o vale. Deus está falando com os ossos? Deus está falando com o vale? Deus está falando com? Deus está dizendo para Ezequiel o que ele tem que dizer para o... Deus não está dizendo para o vale o que o vale tem que fazer. Por isso que quando Deus fala não acontece nada, porque Deus não está falando com o... Deus está falando com... Agora diga para mim, quem está no vale? Quem está no vale? Ezequiel, o profeta. Aí a gente se pergunta assim, Deus, se tu tem palavra na minha vida, se tu é comigo, se já está decidido, por que quando o Senhor fala comigo já não faz? E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, porque aonde eu te ponho para falar, eu não falo. Eu falo com você e você fala com a dívida. Eu falo com você e você fala com o enfermo. Eu falo com você e você fala com a porta fechada. Eu falo com você e você fala com o morto. Aonde eu te der a autoridade para liberar a minha palavra, eu não abro a minha boca. É você que abre a tua. Abre a tua boca e comece a entregar a palavra. Meu Deus! Marta, teu irmão
Marta é daquelas que diz assim, ó, eu creio. Sabe assim, está profetizando um monte de vitória. E a pessoa está assim, amém, amém. Mas a mente está assim, calha a boca, calha a boca. Chega, 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 chega. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Jesus coloca essa palavra de maneira imperativa, porém no futuro. Marta, teu irmão. Você sabe qual é o maior problema para a provocação de milagres? É que milagre não é provocado nem no passado nem no futuro. Só tem um tempo que se provoca milagre. Aonde? E sabe qual é o problema? Passado chamamos de passado, porque está atrás. Futuro chamamos de futuro, porque está. O único tempo que é conjugado aonde eu estou se chama. Não é estranho que o único lugar onde tudo deva acontecer não acontece, justamente porque você e eu estamos ali. Logo, eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você tem que decidir hoje. Se diante da palavra que Deus libera para você, você é a ponte que une os mundos ou o abismo que separa a realização deles. Vamos lá aqui, ó. Toda a palavra que Deus liberou para você, se eu te pedir agora assim, ó, diga para mim, o que foi que Deus disse? Você será obrigada a acessar uma memória do seu. Isso. Toda a palavra que Deus liberou ao nosso respeito, ela está. E se na hora que eu pedir para você assim, olha, diga qual foi a palavra que Deus liberou para você, você sempre vai conjugá-la no futuro. Oxi, Deus apareceu para você no passado para falar de passado? Deus aparece no passado para falar de quê? Então não me irrite. Então se eu digo assim, me diga, o que foi que Deus já te disse? Você vai ter que acessar uma memória do... Mas se eu digo assim para você, repita, o que foi que Deus falou? Você vai conjugar como se ela fosse acontecer no... Deus disse que salvaria meu filho. Deus disse que me daria uma empresa. Deus disse que me levantaria como pregadora. Deus disse, sempre para o... Só que qual é o problema? Que entre passado e futuro tem uma coisinha chamada... E às vezes o que falta para unir os dois pontos, o que Deus disse, com a realização do que Ele falou, é o... E quem está lá? Você. E eu. Tem que ser crente para dizer isso. E Deus está dizendo para você. É você que determina se é a ponte ou se é o abismo. Se é a conjugação do verbo que realiza ou se é o hiato no tempo. É você. Olha, o problema de Marta é o mesmo do nosso e eu começo a encerrar. Marta diz, Jesus diz assim, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei. Naquele grande dia, no último, ela joga um milagre lá para frente. Aquele grande dia, o último da ressurreição. Aí Jesus conjuga para ela assim, ó, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Gente, essa conjugação, eu sou, está no passado ou no futuro? Isso aí, nenhum dos dois. Está no presente. O que Jesus está dizendo? Nem lá, nem lá. Ele vai ressuscitar aqui, agora. E se eu te disser nessa noite que você está jogando para 4, 5 anos para frente, coisa que Jesus está dizendo é para esse mês de março. É só você é só você decidir ser a ponte. É só você, meu Deus, seja a boca de Deus para alguém aí agora e diga para essa pessoa, seja a ponte. Seja a ponte. Seja a ponte, Marta. Você não é o abismo, você é a ponte. Sai do passado. Sai dessa ideia de futuro. Entra no presente. Agora veja, Jesus é a única pessoa nessa terra que poderia conjugar dizendo assim, olha, eu fui a ressurreição e a vida. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Ele também poderia dizer, eu serei a ressurreição e a vida, como evidência do Calvário e do sepulcro.
para falar da ressurreição que aconteceria. Mas ele não usa o tempo que ele transita, pelo amor de Deus, veja isso. Ele vai provocar, ele vai realizar um milagre na casa de Marta. Então ele não vai usar o tempo dele. Ele vai trabalhar no tempo dela. Ela não tem poder sobre o futuro, menos ainda sobre o passado. Só que ela pode ser útil agora, no presente. A fé dela é útil agora, no presente. Sabe qual é o nosso problema? Temos fé para o que não pode ser mudado. Como é que você sabe, Camila, que ela tinha fé? Porque ela disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta tem tanta fé que ela crê que se Jesus estivesse antes, ele não tinha morrido. Só que olha o que Jesus está dizendo. Marta, não ter chegado na hora que você esperava não impede de acontecer o que vai acontecer. Jesus já sabia tudo que você ia passar, mas Ele te trouxe hoje aqui para dizer, ao invés de chorar pelo que você não me viu fazer, você vai se alegrar muito mais em ver o que eu estou para fazer, independente do que acontecer. Marta! Então Ele não diz eu fui, então Ele não diz eu serei. E para nossa alegria, se eu fosse você, eu dava um glória. Ele diz, eu sou. Ele diz, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou te jogar no meu tempo. Eu vou manifestar o meu poder no teu tempo da vida. Eu sou eterno, mas eu vou entrar no teu tempo. Eu vou atender demandas que são temporárias e não eternas. Não porque eu preciso delas, mas porque você precisa da experiência de me ver agindo no presente. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que ele esteja morto, viverá, 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 viverá. E ele olha para ela e manda chamar Maria. Ela vai até a irmã dela, diz, Maria, o mestre te chama. Maria chega e diz assim para ele, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que elas estão dizendo, gente? Vamos falar aqui, ó. Eu queria que o Senhor tivesse chegado. Eu precisava que o Senhor agisse. Agora que eu já fui traída, não precisa não. Agora que eu já tranquei a matrícula, não precisa não. Agora que eu já vendi o carro. Agora que o green card foi negado, agora? Não. Eu precisava que o Senhor viesse. Se tu estivesses aqui, eu não tinha divorciado. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Se tu estivesses aqui, eu não teria caído. Se tu estivesses aqui, isso. Será que você não está desprezando demais a oportunidade que você está tendo agora? Por causa da expectativa que você criou antes. Agora vamos lá, irmão. Se curar um enfermo é um testemunho grande, imagine ressuscitar um morto. É um testemunho maior, é ou não é? Quando Jesus não faz as coisas no tempo que você julga ser o único cabível para Ele operar, é porque Ele já decidiu fazer algo maior que a sua casa. É porque Ele já decidiu fazer algo maior que a sua expectativa. Você está entendendo isso aqui? Quando Jesus deixa aparentemente em silêncio uma busca e um clamor, não é porque Ele não está ouvindo, é porque Ele está te dando tempo para melhorar a qualidade da entrega. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Marta fala uma coisa, Maria fala a mesma coisa, e então Jesus encerra a questão. E Ele termina quase no fim, chorando. Agora preste atenção. Imagine que você tem a última expectativa da sua vida em alguém. Ainda tinha expectativa em Marta? Tinha. Porque ela diz assim, mas eu sei que ainda agora, o que tu pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Então fala para mim, tinha expectativa ou não tinha? A gente diz que não tem até que tenha. Você diz assim, eu não quero mais, é só ouvir um louvor que volta tudo. Para mim não dá mais, é só ouvir uma irmã interceder do lado, daqui a pouco eu cantará. Você não tem até que tenha.
Eu sei que ainda agora tudo que tu pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Então tem uma expectativazinha. Aí imagina que aquela expectativa ali, derradeira, que ela tem no coração em Jesus, ela olha de repente para Ele, e chega Maria chorando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a visão da derrota, olha a visão da derrota. Aí Maria está chorando. Aí os vizinhos que gostam de Maria, que é cheia de graça, né? Aí eles olham Maria. Aí Marta está com a expectativazinha. Não, mas ainda agora. Só que aí ela olha para o Salvador aquele. Rapaz, não tem coisa pior do que ver o alvo da sua fé chorar. Eu quero que você se coloque por 2 segundos no lugar de Marta. Imagina que a única pessoa que pode mudar tudo começa a chorar com todo mundo. Para pensar. Fala sério se nessa hora você não ia dizer, já era. Acabou. Não é? Não é porque ele se compadece que ele não tem poder para mudar o quadro. E aí ao terminar ele chora. E então ele diz assim: onde o puseram? Eu gosto de uma versão que diz assim: me conduza até lá. Agora vamos lá. Se esse homem que já decidiu, o Cristo, ressuscitar o Lázaro, antes mesmo de chegar em Betânia, fala para mim, ele sabia onde o corpo de Lázaro havia sido sepultado, sim ou não? Jesus sabia onde Lázaro estava, sim ou não? Só que por que ele está pedindo para mostrar para ele? Já está decidido e ele sabe onde ele está. Ele está dizendo, eu vou fazer tudo que eu já decidi, mas eu me recuso a fazer sem você. Então Marta e Maria vão levar Jesus até lá. Marta, muito constrangida, vai dizer, Senhor, cheira mal. Gente, já tinha verme. Já, 4 dias já dá. Lá dentro, lá no Brasil a gente chama de tapuru. Aquela, sabe, miudinho? Podre. Senhor, já cheira mal. Olha o constrangimento. Eu quero muito que Deus faça uma coisa, mas eu esqueço do estado que está, até que Ele decida ir lá. E é quando Ele decide ir, que começa a me vir o constrangimento de ver o santo tocar no que já é impuro, de ver pedras que eu julguei como questões resolvidas, de repente terem que ser removidas. O milagre que eu provoco me expõe, me deixa vulnerável. Logo, quem tem o status acima da fé não aguenta ver milagre. Vai ter que abrir, vai ter que expor, só que aí vai depender de quanto você ama o que morreu. Você ama esse casamento? Então vai ter que deixar Deus abrir a área da traição. Você ama esse ministério? Então vai ter que entrar no gabinete e confessar o pecado que os outros disseram que você cometeu e que você fingiu que não cometeu. Deixa o teu pastor saber da tua boca. Tira a pedra! Se expõe. Se expõe que o verme sai. Se expõe que a putrefação sai. Vem, André, que aquele que habita em meio aos louvores vai amaciar o entendimento do duro coração. Deus está dizendo, você quer que eu faça, mas fica constrangido com o teu morto. Você quer que eu faça, mas quando vê o que eu vou ter que tratar, prefere deixar para lá. Mas hoje nós vamos ter atitude de Marta, coração de Maria. Leva ele lá. Eu não sei qual área da tua vida faleceu, mas o Senhor está dizendo, eu vim te ensinar a provocar milagre. Mande uma mensagem para o céu agora. Fique de pé no teu lugar e coloque agora diante dele palavras que ele liberou a seu respeito, coisas que ele disse acerca da tua casa. Coloque diante dele agora. Eu vou te dar um conselho para que sua oração seja respondida. Comece a oração que vamos fazer agora, dizendo o que foi que ele disse
e não as coisas que você quer que ele faça.